Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Discipulando, um versículo por dia. Antes de começar, eu quero pedir a vocês, por favor, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante. Isso vai me ajudar a levar, o Evangelho a mais pessoas. Amém? Então, hoje nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Então aqui ele está dizendo que não devemos temer, não devemos ter medo, porque Deus é Ele que luta por nós, é Ele que luta as nossas batalhas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o medo, né? Existem 3 tipos de medo. Tem aquele medo que é quando a gente alerta aos nossos filhos, né, as crianças, que eles devem tomar cuidado ao atravessar a rua. Isso não impede dele atravessar. Isso apenas, o alerta para o perigo. Tem um medo que nos paralisa. É aquele medo que nos deixa parado. É a chamada fobia. Eu, por exemplo, eu tenho medo de escada rolante. Então isso me trava, isso me impede de eu poder andar mais pelo shopping, de poder conhecer lojas diferentes, de poder transitar com mais facilidade. Isso me deixa parada, eu fico impedida porque eu tenho medo, então eu não consigo subir. Daí eu tenho que procurar uma escada normal para subir. Esse é um tipo de medo que se chama de fobia, é o medo que nos paralisa, aquele medo que nos deixa travado, né? Aquela pessoa que tem medo de aranha, chamada fobia. Então, existe o medo que nos paralisa. E existe o medo que é chamado o temor ao Senhor. Este tipo de medo, que é o temor ao Senhor, esse nos estabiliza. Por que, Núbia? Porque quando a gente teme ao Senhor, né? Isso nos deixa alerta, isso nos deixa ponderado quando nós vamos tomar alguma decisão. O temor ao Senhor, porque a gente conhece as leis do Senhor, então a gente teme a Deus, a gente sabe que determinadas ações são erradas. Então a gente não faz por temor ao Senhor, porque a gente respeita o nosso Pai, porque a gente sabe que aquilo é o melhor pra gente. Então, se eu respeito alguém, eu tenho medo, que é chamado de temor, de tomar algumas atitudes. Então, quando Deus sabe que a gente teme a Ele, que a gente é temente a Deus, então Deus entende que a gente sabe o que a gente deve procurar se corrigir, procurar fazer aquilo que é certo, mesmo que muitas vezes seja difícil fazer o certo, mas a gente se esforça, a gente se empenha, a gente tenta. Então o Senhor sabe que a gente teme a Ele. Então o Senhor, Ele luta por nós. Então a gente não deve ter medo do inimigo, porque o Senhor, Ele luta por nós. E aqui ele fala exatamente sobre isso, Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então aqui Moisés estava falando para Josué que ele não deveria ter medo. Ele deveria confiar, porque Josué ele era um homem temente a Deus. Então Deus pelejava por ele. Deus pelejava por eles, pelo povo, pelos israelitas, para atravessar o deserto até a cidade, até a terra prometida. Então é isso, gente? Ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Amém? Fiquem todos com Deus. E se o Senhor nos permitir, se for da vontade do Senhor, amanhã voltaremos com mais um Discipulando. Um versículo por dia.